Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Flávia Funes Imbroise, sou enfermeira, estomaterapeuta, ozonioterapeuta e cardiovascular. Há 30 anos, mais de 30 anos, trabalho com cardiologia e é sobre esse assunto que eu amo demais que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Então eu vim trazer para vocês aqui uma experiência que eu tive há pouco tempo aqui no consultório de uma paciente que veio à procura de ozonioterapia, mas tem que passar pela primeira consulta e olha a importância de fazer a primeira consulta antes de fazer ozônio. A gente descobre muita coisa. Então essa paciente veio nessa primeira avaliação pré-ozonioterapia e colhendo a história dessa paciente, ela me relatou que teve há 2 anos, ficou sabendo do diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, aonde ela teve uma pressão no peito, um aperto com queimação e procurou um cardiologista e o médico pediu teste ergométrico, ecocardiograma, Holter e o eletro, eu não sei se ele fez no consultório. E aí essa paciente me contou que há 2 anos ela teve esse diagnóstico e ela entrou em desespero. Então nesses 2 anos ela vem desesperada, imaginando que a qualquer momento ela possa infartar e deixar a família dela, deixar os filhos, deixar o marido, né? Bom, enfim. E aí, depois de toda a anamnese, toda a coleta do histórico dela, eu fui ver os exames que ela me trouxe. E junto com todos os exames, exame de sangue, que deu, lógico, a testosterona estava baixa, essa paciente colesterol normal, glicemia normal, triglicérides normal, hemograma normal, e essa paciente não tinha enzimas cardíacas no exame. E aí eu fui ver os exames de imagem, né, o teste ergométrico, o Holter e o ecocardiograma. E aí peguei o Holter sem nenhuma alteração eletrocardiográfica, nem arritmia, normal, Holter normal. Peguei o teste ergométrico com frequência cardíaca máxima, no teste de esforço, sem arritmias e sem isquemias, sem sinal de isquemia. Não tinha nem infradesnivelamento, nem supradesnivelamento e nem as arritmias, nenhuma alteração eletrocardiográfica. Teste ergométrico máximo descrito no laudo. Teste ergométrico negativo para isquemia. Então, o risco de infarto pelo teste ergométrico não existia. Aí eu fui ver o ecocardiograma. O ecocardiograma a gente sabe que ele é um ultrassom do coração e ele mostra, dentro das limitações do ecocardiograma, ele mostra se o coração, se o músculo cardíaco, uma das coisas que ele apresenta é se o músculo cardíaco já apresentou algum tipo de agressão, né? Algum tipo de isquemia, se tem alguma alteração na contratilidade desse músculo. E lendo, o laudo estava câmaras cardíacas de tamanho normal, contratilidade do ventrículo esquerdo e ventrículo direito normais, não tinha sinais de discinesia, acinesia, hipocinesia, nada. Não apresentou arritmia durante o exame, válvulas normais. A única coisa que havia apresentado foi um escapezinho de sangue, né, de válvula mitral e válvula tricúspide, que a gente sabe que muitas vezes, dependendo da sensibilidade do aparelho de ecocardiograma, se o cursor estiver muito próximo da válvula, quando a válvula está fechando, ela traz aquele restinho de sangue que passou, ela traz o restinho para o átrio esquerdo ou átrio direito ou qualquer que seja a cavidade. Mas nada
que hemodinamicamente esteja alterado. Átrio direito e átrio esquerdo de tamanhos normais, válvula aórtica normal, sem hipertensão pulmonar, normal o ecocardiograma. E o que mais me chamou a atenção foi que a fração de ejeção dela de 65%, que a fração de ejeção nada mais é do que o cálculo que é feito para ver a contração do músculo cardíaco se ele está bem. E acima de 50%, estava 65%, tá bem a fração de ejeção. E a função diastólica também estava bem. Então, assim, por todos esses exames, essa paciente não teve infarto e não tem insuficiência coronariana pelo teste ergométrico, né? Não tem, deu negativo para insuficiência coronariana. Aquilo me chamou a atenção, porque o diagnóstico dado para essa paciente foi que ela teve infarto agudo do miocárdio. E aí eu conversei com ela e perguntei e o médico ainda disse para ela que devido a esse infarto, ela ficou com 2 válvulas do coração com disfunção e com problemas na válvula, que é do escapezinho mitral e tricúspide. Muito bem, aí eu falei o seguinte para a paciente, falei, olha, por esses exames, aparentemente você não teve infarto, mas foi pedido cateterismo? Não, não foi pedido cateterismo. Foi pedido uma angiotomo? Não, não foi pedido angiotomo. E aí eu fiquei pensando o seguinte, como que esse médico deu realmente o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio para essa paciente? Então, qual foi a solução que eu ofereci para essa paciente? Para que ela procurasse um cardiologista e que avaliasse novamente os seus exames para que tirasse essa dúvida do infarto agudo do miocárdio, que aparentemente pelos exames não apresentava. Então, o que eu gostaria de passar para vocês que queiram aprender, tenham dúvida, né, de fazer uma leitura de um exame de cardiologia. Se um paciente teve um infarto e esses exames foram feitos no momento do infarto ou depois do infarto, esse infarto realmente, né, aconteceu, você vai encontrar algumas alterações. Nem sempre a contratilidade do músculo cardíaco pode estar acometida. Se o infarto foi mínimo, foi muito pequeno, às vezes nem chega a apresentar uma disfunção do músculo, mesmo porque às vezes os outros segmentos acabam compensando aquela região. Mas para saber exatamente se você teve um infarto, que região está obstruída, né? Qual coronária está obstruída e qual a porcentagem de obstrução que está nessa coronária, o cateterismo. Se você faz a angiotomo e ela te dá que existe, né, obstrução, você tem que pedir o cateterismo para ter a certeza de que existe realmente essa obstrução, qual a localização e qual a porcentagem dessa obstrução, que pode 30%, 10%, 20%, 50%, 70%, que aí acima de 70% a conduta é um pouco mais invasiva, seja ela cirúrgica ou angioplastia. Então, precisa ser retirada essa dúvida. Então, o que você precisa ver no teste ergométrico quando você pega de um paciente com a suspeita de infarto ou que teve um infarto? Você tem que ver se esse paciente está apresentando arritmia, segmento ST no eletrocardiograma, ele tem que estar perfeitinho como no ritmo sinusal. E aí você vê se ele está alargado ou não, se ele tem supradesnivelamento, se ele tem infradesnivelamento ou não, no eletrocardiograma, no caso o teste ergométrico, que durante o esforço ele pode te apresentar
o infra ou o supra, em repouso nem sempre, certo? Pacientes clássicos de IAM vão apresentar o supradesnivelamento. No ecocardiograma, você tem que avaliar o tamanho das cavidades do coração, o funcionamento das válvulas e principalmente a contratilidade da musculatura desse coração. Se a contração está boa, se a fração de ejeção está boa, então esse coração está compensando, todo o funcionamento dele, ele está tendo uma contração e um relaxamento tranquilo. Então, essas são as alterações que a gente tem que observar. E sem dizer a questão das enzimas cardíacas. CPK, CKMB, troponina, são enzimas cardíacas que no infarto podem apresentar alterações, certo? Então, fica aí a dica para vocês. Essa paciente vai voltar ao cardiologista para que possa refazer os exames e realmente tirar essa dúvida do infarto agudo do miocárdio que, pelos exames que ela me apresentou, ela não teve, certo? Mas eu não posso, como enfermeira, dizer para ela, não, você não teve o infarto. Tenho sim que encaminhar essa paciente para o responsável médico para que ele avalie e tire essa dúvida, fazendo realmente um diagnóstico certo de insuficiência coronariana com infarto agudo do miocárdio. Beleza? Espero ter ajudado vocês quanto a como você identificar um infarto agudo do miocárdio. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau!